E aí, o que eu tenho que levar em consideração para conseguir apurar, né? Já sei, minha empresa lá, já sei que ela pode ser optante, escolhi ser optante do Simples, ela é uma micro e pequena empresa, não tem nenhum impedimento, beleza, entrou no Simples Nacional, fiz a opção lá em até 60 dias, como você falou, show de bola. O que eu levo em consideração aí para fazer essa apuração do Simples Nacional, tá? Coloquei aqui as principais coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer essa apuração mensal do Simples, que é o seguinte, primeiro ponto, né, o básico que todo mundo observa é o básico mesmo, né, porque se não tiver dentro do limite, não consegue fazer a apuração, porque nem vai estar dentro do Simples Nacional, tá? O limite de apuração, que é quando, né? O que a gente leva em consideração no limite da apuração? A receita bruta da empresa, tá? Ou seja, o que é receita bruta? Né? Aqui, ó, considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, preço dos serviços prestados e o resultado nas operações de conta alheia, excluídas as vendas canceladas não entram para apuração do Simples, e os descontos incondicionais. Desconto condicional entra, incondicional não entra, tá? Então a gente tem que observar o limite da apuração da receita bruta, tá? A empresa não pode faturar acima do limite do Simples, porque senão não vai poder ser do Simples Nacional. E outro ponto que a gente tem que observar também, que muita gente não sabe, é o sublimite da receita. Tá, o que aconteceu, né? O que é esse sublimite da receita? Né? São limites diferenciados de receita bruta anual para empresas de pequeno porte, né? Microempresa não entra, porque microempresa fatura até 360 mil, né? Então tem que ser acima, porque é um limite, né? Válidos apenas para efeito de recolhimento do ICMS, caso a empresa seja de comércio, e ISS, caso seja de serviço, tá? A aplicação do sublimite depende da participação do Estado e do município no produto interno bruto, tá? O que acontece? A partir de 2018, né, porque teve essa mudança que eu falei para vocês, que veio a lei complementar 155, mudou um pouquinho, né? Porque antigamente o limite anual do Simples era 3 milhões e 600. Aí veio a alteração, aumentou o limite para 4 milhões e 800. Só que teve aí os estados e municípios não aceitaram esse aumento para 4 milhões e 800, tá? Não aceitaram. Então aconteceu, os estados e municípios, a grande maioria deles, continuou com o limite de faturamento de 3,6 milhões, tá? Todos. Somente um estado que tem um limite mais reduzido ainda, que é de 1,8 milhões, tá? Se eu não me engano, não, é o Amapá, tá? O Amapá, o sublimite dele, tá? Para o estado e para o município, tá? Sempre, por exemplo, Rio de Janeiro, são para todos os estados e todos os municípios. É o estado, na verdade, e todos os municípios, não muda de município. Todos os municípios, eles seguem a regra do estado, tá? Que no caso que eu tô falando para vocês, porque o ICMS é estadual, o ISS é municipal, tá? Então, se você tem uma empresa de serviço no Acre ou uma empresa de comércio, se a empresa, no Acre não, desculpa, no Amapá, se a empresa fatura anualmente mais que 1 milhão e 800, o ICMS e o ISS, ele é pago por fora. Ah, Pedro, como é assim pago por fora? Igual a empresa normal. Se for, você tem que ir lá no site da prefeitura gerar a guiazinha lá para pagar o ISS. Se for o comércio, tem que gerar a guia lá do ICMS por fora. A tributação igual, né? Vai fazer o cálculo de ICMS e do ISS igual. A empresa do lucro presumido do real, né? Vai baseado do faturamento, da atividade, tal. Vai dar o percentual lá e você vai fazer o cálculo por fora. E dentro do Simples Nacional não vai conter, né, a informação de ICMS ou ISS dentro do DAS. Vai ser pago por fora, e aí a empresa vai ter que pagar o DAS e vai ter que pagar essa guia por fora, tá? Então, tirando o Amapá, todos os outros estados e municípios do Brasil, o limite de faturamento para ICMS e ISS, tá? É de 3 milhões e 600. Então, a gente tem que ficar fazendo esse controle também para as empresas que a gente presta serviço aí, já está chegando no limite, né? Fica controlando só 4 milhões e 800, tem que controlar essa parte aí também de 3 milhões e 600, tá bom? Outra coisa que a gente tem que analisar também são os regimes de apuração. Isso eu vou explicar para vocês na aula futura, que isso aqui vai entrar também para cálculo de a gente fazer planejamento tributário para as empresas do Simples, por quê? Aqui não tem nada a ver com a contabilidade, tá? Não é escolher a contabilidade, fazer livro caixa, tem que optar pelo regime de caixa. Aqui competência, não, nada a ver. Isso aqui é como você vai apurar os tributos. Eu posso apurar o Simples Nacional somente sobre aquele valor que eu recebi. Vendi 10 mil de mercadoria, mas só recebi à vista nesse mês 5 mil, eu consigo apurar o Simples Nacional só sobre
os 5 mil, tá? Que é pelo regime de caixa. E também isso aqui é irretratável, a gente escolhe para apurar por todo o ano, a gente não consegue mudar. Competência é o normal, vendi 10 mil, independente se eu recebi ou não o dinheiro, 10 mil, eu vou ter que apurar o Simples Nacional em cima de 10 mil. Então isso aqui é um planejamento muito bom, tributário, que a gente pode fazer para as empresas do Simples Nacional, porque ajuda muito aí, tá? As empresas aí que tem um fluxo de caixa ruim, que recebe muito a prazo, né? Esse regime de caixa é muito bom, tá? Mas para efeito do cálculo, né, de faturamento dos últimos 12 meses, que eu vou explicar para vocês lá, a gente tem que fazer aqui, ó, o competência tem que colocar também. No dia da apuração do Simples Nacional, que eu vou explicar para vocês na prática, eu vou mostrar para vocês quando a gente faz uma apuração pelo regime de caixa. Eu já vi muita gente fazendo errado, muita gente tendo problema, a empresa sendo excluída do Simples Nacional porque fez errado e com certeza o contador perdeu o cliente e ainda vai ter que pagar todas as multas porque aí é erro do contador, não é erro do cliente, né? Então a gente tem que ficar muito atento, tá? Outro ponto que a gente tem que analisar são os anexos, né? Deixa eu ver se abre aqui a página. Aqui, ó, que é a página do Contábeis, né? contábeis.com.br. E aqui na página do Contábeis, você bota qualquer atividade aqui, por exemplo, ó, consultoria. Eu boto aqui atividade consultoria, ou se já souber o que não, eu coloco. Mas se eu não souber, eu boto aqui consultoria, clico em consultar e ele vai me mostrando aqui algumas atividades mais ou menos parecidas com consultoria. Por exemplo, se fosse consultoria em tecnologia da informação. Quando tá aqui, ó, verde é que pode apitar pelo Simples, vermelho não pode, amarelo quando tem atividade permitida ou não permitida, né? Aqui até, ó, consultoria em publicidade. Eu vou clicar aqui, por exemplo, consultoria em publicidade, ó, clico. Ele já me diz aqui, ó, atividade permitida pelo Simples, e diz aqui, ó, caso a empresa exerça tão somente atividade permitida, poderá segregar a receita pelo anexo 5. Observação, a partir de 2018, quando o fator R for maior que 28, deverá ser tributado pelo anexo 3. Aí sobre o fator R, eu vou explicar para vocês um pouquinho depois, tá? Na aula de planejamento vai ter uma aula específica de planejamento tributário para esse tipo de empresa aqui do anexo 5, vai estar top, vocês vão ganhar muito mais dinheiro fazendo isso que eu vou falar para vocês, tá bom? E aí se você quiser saber o anexo, ó, que era o que eu ia mostrar para vocês, vocês clicam aqui. Isso aqui é um anexo do Simples Nacional, né? Então, por exemplo, o Simples Nacional são divididos em 5 anexos. O anexo 1, comércio, 2, indústria, 3, 4 e 5 são para atividade de serviço. Pedro, tem uma atividade de serviço, como é que eu sei se ela está no 3, no 4 ou no 5? Tá? Basta você entrar nesse site aqui e colocar a atividade que ele vai te dizer na Lei Complementar 123, mas normalmente, por exemplo, a atividade de obra, né, é anexo 4, de empreiteira, de vigilância, de limpeza, tudo anexo 4. Anexo 5 é muito de consultoria, de parte médica, né? Medicina, dentista, fisioterapeuta, essas coisas. O anexo 3 é o restante aí, mas é bom vocês, sempre que tiver atividade, botar aqui, vir aqui, colocar atividade aqui para ter certeza, tá? E todos os anexos, eles são assim, tá? É claro que eles mudam a faixa de faturamento, tá? Por exemplo, a alíquota, na verdade, as faixas de faturamento são iguais para todos os anexos, a faixa 1 até a 6 são esses limites aqui de faturamento, tá? Essas faixas são esses faturamentos aqui. As alíquotas mudam e o valor a deduzir também muda, tá? Isso aqui eles mudam um pouquinho, por exemplo, aqui, eu vou colocar para vocês aqui, ó, o anexo 3, por exemplo, né? Ó, o anexo 3 aqui, ó, começa a pagar com 6%, ó. Tá? O anexo 5, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, começa com 15,5%. Então muda, né? O anexo 1, que é de comércio, muda. 2 também. O 4 também muda, tá? E outra coisa aqui que para vocês terem noção também é que ele te mostra o percentual de repartição dos tributos. Ou seja, eu não falei para vocês que dentro do DAS tem todos os tributos? Essa alíquota aqui, por exemplo, de 15,5% que começa, dentro do 15,5% tem um percentual para cada tributo, que é isso aqui, ó. Por exemplo, na faixa 1, desses 15,5%, a gente paga 25% de imposto de renda, 15% de CSLL, 14% de CONFINS, PIS. Olha o CPP aqui que eu falei para vocês, ó. A contribuição do INSS patronal é a maior alíquota dentro da parada aqui, né? Então o CPP a gente paga muito caro pelo CPP aqui, ó. E aqui o INSS é 14%. Ah, Pedro, é 14% em cima do faturamento? Não, todos esses percentuais aqui são em cima do percentual base, da alíquota efetiva aqui, tá? E vocês notem aqui que a última faixa de faturamento, que é acima dos 3.600.000 que eu falei para vocês, que aí é o sublimite, né? Passou do sublimite, vê que aqui nem tem o ISS. Por quê? O ISS vai ser pago por fora, então não vai ter nada aqui que pagar, tá bom? Então, isso aqui é só uma base para vocês terem noção do que é, como é que é
os anexos. Então, são 5 anexos divididos por atividade, tá legal? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente tem que observar também aqui, né? É PIS e COFINS monofásico. Galera, eu tô seguindo sem ler o que vocês estão comentando, nem sei os comentários aqui não estão aparecendo para mim aqui, né? Não sei o que vocês estão falando aí, né? Mas eu vou falando aqui, no final vocês vão tirar dúvida, vão comentar um pouco aí. Tô apressando um pouco, porque realmente o Simples Nacional é muito conteúdo, né? Tô tentando resumir o máximo, mas passar de uma forma mais correta para vocês, uma forma de fácil entendimento, né? São 5 dias e 5 dias já é pouco para passar o conteúdo para vocês, mas acredito que essa aqui é a base, né? A introdução do Simples, e nos outros dias eu vou me aprofundando em outros assuntos. É claro que não tem como eu sair falando sobre outros assuntos aqui, que é muita coisa, tá? Muita aula mesmo, tá? Outra coisa que eu tenho que observar sempre aqui são as vendas de produtos que tenham PIS e COFINS monofásico, tá? Por quê? Se tiver monofasia no PIS e COFINS, na hora da tributação eu tiro, né, a base de cálculo por PIS e COFINS. Não tem como eu explicar o que é PIS e COFINS monofásico agora, isso seria só uma aula. Assim também como substituição tributária de ICMS, não tem como. É uma aula única, sendo um dia para explicar a substituição tributária de ICMS. Mas se o produto que a empresa está revendendo tiver substituição tributária, o imposto ele já foi pago antecipadamente, então na hora de tributar a gente retira a base de cálculo do ICMS, aí a empresa não paga 2 vezes, tá? Outra coisa que a gente tem que observar também são retenções. Sim, empresas do Simples Nacional podem ter retenção em nota, tá? De INSS, de imposto de renda e de ICMS. Esses dois aqui é normalmente para anexo 4, né? Que prestam serviços aí de vigilância, de limpeza, ter esse tipo de retenção aqui, de terceirização de mão de obra, né? E o ISS aí, quando tem que olhar no estado, que tem atividades que tem essa retenção de ISS quando é prestado em outro município, tá? Outro ponto aqui também é a redução de base de cálculo do ICMS, tá? Isso é por lei, tá? É permitido ter uma base de cálculo do ICMS. Se você quiser saber qual é a redução, como é que é feito o cálculo da redução de base de cálculo do ICMS, você tem que dar uma olhada no seu estado, porque cada estado aplica essa redução, o cálculo da redução de uma forma diferente. Mas se você tem uma empresa de comércio, daí do Simples Nacional, optante pelo Simples Nacional, e não sabia disso, já pegava lá o faturamento e aplicava o Simples Nacional direto, sem reduzir a base de cálculo, você está perdendo dinheiro. Então, Pedro, já estou um tempão fazendo errado. Beleza, você pode ir lá, faz uma retificação utilizando a base de cálculo, e aí vai tendo vários créditos a recuperar lá dentro do Simples Nacional. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu fiz um vídeo no YouTube falando dessa redução, choveu um monte de mensagem de pessoas que prestam serviço para o Simples Nacional que falaram que nem sabiam que tinham que fazer isso, né? Então, realmente é complicado, tem que ficar atento a isso, tá? Se não aplica, tem que correr para aplicar esse tipo de redução, tá beleza?